Então, se fosse para pegar uma parte de todo esse versículo que foi lido, para dar um tema, o que a gente vai falar sobre hoje, seria obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje, a princípio, a gente vai falar sobre obediência. O que é obediência? Que, na verdade, se não é a coisa mais importante, é uma das mais importantes para que nós que estamos aqui possamos ser líderes no futuro e também para sermos liderados, né? Que todos que estão aqui também temos que estar debaixo de uma liderança e a gente também, consequentemente, quer ser líder, né? Então, primeiro de tudo, quero falar sobre os princípios. Então, o que acontece? Princípios geram princípios. Nesse projeto que nós estamos entrando agora, nós vamos ser como os discipuladores, né? Vamos ter nossos discípulos, e para que os discípulos possam ver na gente a diferença, precisamos ter princípios. O que são princípios? Você tem alguma ideia do que algum princípio que nós devemos ter? Alguns de vocês têm alguma ideia? De algum princípio que você tem que ter para passar para o seu discípulo? Aquilo que você acredita e vive. Mas um princípio, assim. Dignidade, obediência, isso são princípios. São princípios. Mas mais alguém tem alguma coisa para falar? Caráter, né? Caráter. Eu acho que os princípios mais temos que viver a palavra, não só temos que viver o que pregamos, né? As pessoas têm que ver em nossas vidas, né, a diferença, e tem que olhar e dizer assim, eu quero ser como a Maria, né, ou a Pri, ou o Pedro. Não dizer assim, mas como é que o Pedro é assim na igreja e aqui ele é de onde não quero ser. Não, claro, Pedro, só um exemplo. Então eu vou trocar o G. Lucas. Aí olha o G. Lucas, tipo, olha o jeito dele e fala, não quero ser igual ao G. né? Então, ter princípios, que a gente sempre fala assim, que a nossa vida tem princípios, os princípios estão hoje distorcidos, né? Mais alguém tem alguma coisa para falar? Princípios que vocês acham que você deve passar para os seus discípulos? Não? Bom, é basicamente isso que eles falaram, né? Tá. Então, o primeiro princípio que eu coloquei aqui foi o princípio do relacionamento com Deus. Da primeira coisa que a pessoa deve olhar em nós e querer ser igual é o relacionamento que nós temos com Deus. Porque se muitas vezes nós vamos à igreja, ficamos lá de olho aberto na oração, a gente fica de olho aberto no louvor, a gente vai gerar pessoas assim no futuro na igreja, entendeu? Se nós fechamos os olhos e oramos, os nossos discípulos vão fazer igual. Pessoas que nós vamos ganhar que são novas, elas não sabem o que fazer. Agora, se ela pega e olhar, a gente está de olho fechado na oração. Então eu também vou fechar meu olho, entendeu? Vou buscar a Deus, agora é o momento de buscar a Deus. Não só na igreja, né? Também na vida, assim, porque é um contato que você tem que ter com as pessoas. Então, a pessoa tem que ver em nós um relacionamento com Deus. A gente tem que estar aliançado com Deus, né? Outro princípio que eu coloquei aqui é o princípio da família. Que não adianta nada a gente se matar para a igreja, né? Não adianta nada a gente viver só para a igreja se a gente não é o que a gente vive em casa. O que a gente fala em casa, né? A gente não vive o que a gente fala em casa. No caso, muitas pessoas querem discipular a pessoa, mas não conseguem obedecer seus pais. Não conseguem ter um relacionamento bom com a sua família. Então, isso tem que ser primordial também para que a pessoa veja em nós isso. Porque a pessoa queira também ter um relacionamento legal com a sua família, né? Outra coisa que eu coloquei aqui é tempo para a família. Não adianta nada a gente investir todo o nosso tempo aqui e a gente deixar de estar em comunhão com a nossa família, no caso, né? Também tem que investir aqui, claro, né? Mas sempre lembrando de estar com a família para que as pessoas não se tornem pessoas... É o Pedro que pessoas não se tornem pessoas fanáticas, assim, né? A gente não gere pessoas fanáticas na obra, assim, tipo, tem que fazer. Então, tipo, claro, tem que fazer, mas tudo no seu lugar, né? Você abandona o lar e viva só pra igreja. Isso. Já tive um caso assim na família do meu marido que houve até uma separação, né? E tem pessoas que não querem. Ontem eu vivenciei um caso, a gente até tá comentando aqui, né? Tem uma pessoa na família que ela estava passando mal e para ir para o hospital, e o filho ficou com ela, né? Porque só tem ela. E aí a irmã ligou para ele e falou assim, mas hoje você tinha célula, hoje você tinha reunião de líderes, o que você está fazendo em casa? Ele, eu estou cuidando da mãe, né? Então, assim, é a prioridade, né?
E é uma questão da obediência que o Tiago falou, que se a gente não conseguir obedecer os nossos pais, né? A gente não conseguir obedecer a liderança, jamais a gente irá conseguir obedecer a Deus. Né? Jamais a gente vai conseguir, a palavra do Senhor diz, né? Seja obediente, né? Filho, seja obediente, obedeça os seus pais. Então isso é um mandamento, é o básico. Os né? pais não conseguem obedecer os líderes. Não né? consegue obedecer. Consequentemente, É uma coisa vai gerando a outra, né? Eu sempre falo assim que eles vão ser o que né? A gente sempre fala isso, né? Vão olhar os filhos vão olhar os pais e vão ser o que os pais são. Né? O Tiago estava falando de obediência. Uma das coisas que a gente sempre fala nas reuniões horário, né? Se a pessoa não se preocupa, por exemplo, assim, a Pri, ela chega sempre antes do horário. Mas, assim, digamos que vou pegar ela como exemplo, que ela chega antes. Vou pegar a Pri, por exemplo, como exemplo. Ela nunca chega no horário, ela sempre chega 7h15, 7h30, né? Aí o que a Aninha vai olhar pra ela e vai assim, porque minha mãe não chega no horário, né? E não tem problema, né? Então, assim, uma coisa gera outra. Então, é a mesma coisa. O líder, daí o discípulo dela tá lá na igreja. E a Pri chega às 7h15. O dia que o discípulo dela chegar às 7h15, ela não tem moral para chamar a atenção. Ela não vai ter moral nenhuma de cobrar o seu liderado, porque o seu liderado, porque ela não faz. Né? Então, isso é um exemplo. Mas são nas pequenas coisas que as coisas vão se encaixando. Então, o nosso papel hoje é ser os discípulos, né? Sermos exemplo. Né? Os discípulos eram exemplo de Jesus. Né? Então, calma, vou chegar lá. Você vai começar a brigar aqui já. Tá. Me calo. A próximo, outra coisa que eu coloquei também no quesito de família, é a gente ser a diferença na nossa casa. Porque, né, não adianta a gente também fazer todas as coisas aqui, bonito e tal, chegar em casa, a mãe pede pra lavar a louça, não vou lavar. A mãe pede pra fazer não sei o que, não vai fazer. Começa a discutir com a mãe, né? Tudo de louça. Bater boca, digo, em casa. Discute com os pais, discute com todo mundo. A pessoa não é exemplo em casa, seu discípulo também não vai ser exemplo na casa dele, né? Porque vai olhar pra você e vai ver que você não faz a mesma coisa. Então, no princípio de família também deve ter. Então, o que a gente falou? Deve ter princípio no relacionamento com Deus e princípio na família. Outro princípio que eu coloquei, que minha mãe até começou a falar, né? É o princípio do ministério. O que é o princípio do ministério? É a gente saber também ser liderados. Né? Todo bom líder, ele é um bom liderado. Um bom líder sabe obedecer. Então, no seu ministério, tem o meu líder de louvor, tem o meu líder de dança, tem o meu líder de minha pastora. Então, sempre tá debaixo da liderança, né? Sempre saber ser submisso à sua liderança. Outra coisa que eu coloquei é dedicação também. Sempre se doar, colocar o coração na obra, né? Porque é o que a gente sempre fala, né? Se a gente não colocar o coração onde a gente está fazendo as coisas, não flui. Não vai pra frente. A gente só vir porque tem que vir. A gente só vir porque tem que encher aqui. Não, a gente tem que vir porque a gente tem o desejo de mudar a igreja, a gente tem o desejo de fazer a igreja crescer. Então, tem que ser colocar o coração. E outro é a gente avalia o ministério da pessoa, né? Como a pessoa está indo, pelos seus frutos, né? Como o Vinícius falou na célula que a gente estava. Então, também avaliar o crescimento da pessoa. Então, tipo, você tem que sempre estar buscando crescer, para que as pessoas também queiram crescer junto com você, né? Que eu crescendo sozinho, a igreja não vai crescer. Agora eu crescendo e a pessoa querendo crescer junto comigo, todos crescem. E assim cresce a igreja também. Quer falar alguma coisa? Não? Mas esse mano... Orar, Não, eu falei só pra você não parar de pegar, eu vou falar mais à frente. Tá, o exemplo também do horário, né? Tudo, questão de obediência. Instinto de pastora. Instinto de pastor, isso mesmo. Eu peguei ele me defende. Eu coloquei aqui também o princípio... Tá, vamos lá. Qual o princípio que eu falei primeiro? Só um pouquinho. Era pastora de lei, assim, né? Eu não vou falar porque, né? Se eu tiver que começar a falar, não parava mais. Entendeu? Qual foi o primeiro princípio que eu falei, então? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. O segundo? Família. Agora o terceiro a gente falou sobre o ministério. O próximo princípio, eu tô dando só uma abertura aqui no que a gente vai falar. O próximo princípio que a gente deve ter como líder e como liderado é o princípio das finanças. Que no caso aqui é você dizimar
você tá sempre que receber o seu salário, né? Vai lá, dizima, mesmo que seja 10 centavos, dizima lá. Que também os seus liderados vão ver isso em você também, né? As pessoas muitas vezes acham desnecessário dizimar, mas você viu que é... Ih, pode falar. Eu vi um exemplo pela Pri, aqui tá meu exemplo hoje. Eu vi pela Pri o dia que os 2 visitantes foram. Ela levantou e pegou o envelope, a menina na hora pegou o envelope também. Eu acho que você não percebeu. Não, o que você não falou quem quer dizimar, ela também ergueu a mão, né? É. Daí, na verdade, tipo, eu fiz meu envelope, eu não vi ela fazendo dela, mas assim, ela veio e perguntou, vocês dizimam quando quer? Tipo, na igreja, né? Porque, na verdade, assim, quando eu conversei com ela, ela falou que eu nunca tinha ido à igreja evangélica, né? Daí eu falei, na verdade, você é do teu no vale, pagamento, você que sabe, não sei, né? Daí, então tá, que dela foi, e ficou ali se enrolando, ela foi na hora da oferta, foi lá e levou, né? Então é um exemplo, Você né? é um prático disso, né? Porque Isso. você fazendo, você... E ele também É nas levou. pequenas Ele coisas também que levou. desperta Ele a também pessoa que tá levou. ao lado, né? Com certeza. Eu acho bem interessante o que está acontecendo com as crianças, né? Até o Cassiano queria fazer, terminou o louvor, já fazer a palavra. Mas as crianças têm essa necessidade e eles gostam disso. Elas não vêem a hora de pegar o envelopinho delas para dizimar. Às vezes nem é delas, elas pegam da Maria, pegam da Pri e elas querem. Então isso eu acho muito importante. É uma forma de você estar olhando quem está do teu Igual lado. lá em casa, o meu sogro, acho que ele na igreja ele nunca foi. Foi só aquela vez pra te agradecer. Mas assim, ele dá pra Carol e pra Aninha. Todo domingo. Que nem hoje ele achou que eu ia na igreja, ele pegou e deu dinheirinho pra Ana. Porque a Ana já vai, coloca no envelopinho, ela vai sozinha lá e ela vai colocar, né? E ele sempre dá pra Carol e pra Aninha. Isso é princípios. É que a pessoa tem que entender que dizimar é bênção pra vida delas. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou dizimar e tipo, não acredita que Deus pode abençoar, entendeu? A pessoa dizima assim e não sabe nem o que está fazendo. Não só dizimar, né? Ofertar, né, com o que diz o seu coração, mas o dízimo faz parte da palavra de Deus, né? A gente tem que ver que a igreja também tem gasto, tem luz, tem água, Então. tem, né? Tudo. Mas E as pessoas não pensam nisso, elas pensam, tipo, que estão ali e Dando não pro tem gasto pastor, nenhum. né? Não- Estão dando pro pastor, né? Como Ela muita gente separa, acha. as pessoas separam o resto para Deus, entendeu? Você recebe o salário Se para sobrar, né? pagar. Sobrou 100, vou dízimo. Não é a primeira parte. Ou primeira sobrou parte, cenzão, né? ou então Primeira sobrou parte. cenzão, vou dar 50 pra igreja, outros 50. Eu até estou esperando Da mesma a forma, Aline daí eles testemunhar, acham que né? Deus vai Eu até abençoar. falei da Aline, eu estou esperando ela testemunhar. Porque assim, aquele ato de fé que a gente fez aquele dia no gasofilácio, aquilo é para quem crê, né? E a Aline, ela me contou o que aconteceu. Eu até, numa quinta-feira, não estava só nós, e eu comentei, eu falei, ela vai falar, ela vai contar. Porque isso estimula os outros a crerem. Porque isso, mas ninguém veio, ninguém falou nada, a pastora fez um ato profético, não aconteceu nada. Não, aconteceu. Alguém foi lá com fé, nem imaginou, estava lá. Então, a oferta, a gente sempre fala, né? O Cassiano vai comprar as coisas, ele nunca fala assim, eu nem vou tirar o dinheiro da igreja, eu vou comprar, eu vou inteirar o dinheiro do aluguel. Agora nós estamos com 2 dízimos a menos, né? São R$400 a menos, né, do aluguel. Isso faz e o Cassiano, além do nosso dízimo, a gente tem as ofertas. O luminoso agora vai ser do bolso da gente, então ele que vai mandar fazer. Então tem vários gastos que a gente é oferta, mas assim, Deus nos abençoa tanto, sabe? É uma coisa assim que desde a gente sendo liderados, né, sermos liderados por outras pessoas, a gente sempre fez, sempre doou e Deus sempre nos abençoou. Nunca faltou nada para nós, né, amor? Muito pelo contrário. Então isso não é para ganhar, é confiar, né? Ter eu falo que é um coração de adorador, que você está adorando a Deus com o teu dízimo e a tua oferta, né? E quando você passa, e quando você sabe realmente para que é, né? Não em coisas materiais, mas para que serve você dar para Deus, né? Que você sabe que é um mandamento, faz toda a diferença. Daí depois é consequência você saber que vai ser para pagar uma luz ou pagar uma água, mas tipo, as pessoas que não conhecem a Deus e que estão junto com a gente, se for questionar o porquê, tipo, vai entender, né? Que As faz pessoas, toda a diferença. elas às vezes estão passando uma dificuldade financeira, então elas vão lá e dizimam porque querem esperar que Deus já abençoe na hora, entendeu? Eu vou dizimar porque Deus eu preciso sair dessa situação. E aí Deus conhece o coração, aí Deus
não vou te abençoar porque eu sei que... Aí as pessoas deixam pra lá. Não vou mais dizimar porque eu não como fui se tivesse abençoada. perdido dinheiro em abençoar. Verdade. Em se abençoar. Tem que esperar o tempo certo, entendeu? Isso muita gente pensa assim também, né? Hoje ainda estava comentando em casa com meu marido a questão do dízimo. Então, Nós estávamos comentando que, graças a Deus, em casa, você vê que agora ele está aposentado e a aposentadoria dele é pouquíssimo, né? Mas, assim, graças a Deus, e ele ainda fez empréstimo para botar os dentes dele, a gente tira o sarro, né? Porque agora ele não tá conseguindo usar e não usa. Em vez de fazer força de usar, tá lá, né? Daí eu ainda brinco com eles, vê. Daí tem desconto, daí meu salário também, graças a Deus, não é. Mas como eu sou, né? Como Deus é fiel comigo, né? Eu sou fiel com ele também, o meu dízimo nas minhas ofertas, graças a Deus. Nunca falta de jeito nenhum, graças a Você vê Deus. como é que é? No começo, quando eu era meio largado pra dizimar essas coisas, né? Aí começaram a acontecer algumas coisas. Aí eu falava assim, puxa, mas o que tá acontecendo? Por que será que Deus não tá abençoando, né? Mas tinha alguma coisa errada, porque eu não estava obedecendo a palavra. Aí eu fui na Bíblia, eu não lembro que era. Então, não, é uma passagem lá que diz que se você não dizimar, que é o mandamento do Senhor, as janelas, a tua oração não passa do céu, entendeu? Não adianta, não é só na parte financeira. Se você não dizima, você não é abençoado. Em todas as partes. Porque você está em desobediência. Quer falar alguma coisa, Pedro? Pedro. Não, Fábio. Não? Vai dizimar 10 centavos? O negócio tá difícil. É difícil? E o Lucas? Você não ganha dinheiro pro lanche? Não, eu levo lanche. Então, tem uma metade do lanche. Isso, É, né? Põe lá. põe lá. Por acaso eu fui lá, metade do seu lanchinho. Se eu ganhar a Mega Sena agora, eu vou, nossa. E assim, Deus não fala que você vai ser rico, ele diz que não vai ter falta de nada. Ele vai suprir, né? ele não vai deixar você passar necessidade, né? Igual o povo no deserto, ele nunca deixou passar. Meu vermelho. Eu falei pro Thiago, ficava, pô, você falou sempre abre mar vermelho. Eu falei, pô. Tá. Então, como a gente falou, então muitas pessoas preferem sacrificar esses princípios do que obedecer eles, né? As pessoas preferem atravessar isso, não viver isso, do que obedecer. Então, quero pedir para alguém abrir a Bíblia aí, no outro versículo. Ó, gente, tablet, ele é de Deus, tá? E celular também é. A pastora Dalma falou domingo, né? É de Deus, sabe? Desde o tempo de Noé, desde o tempo de Moisés. Quando ele deu a tábua lá e ele escreveu. Alguém abre touchscreen. em Lucas 15, 11. Não pode usar o celular. Lucas 15, 11. Deixa aberto aí, eu vou só no negócio. Claro que você manusear a Bíblia é muito bom, né? Por causa Mas desse da palavra. ter digital na mão é outra coisa. Quem? Não, é um vídeo que eu vi. Daí o cara tá cantando Todo mundo por causa abriu? dessa palavra. Não vou na igreja mais. Ah, eu vi. Não precisa ler ainda, espera aí só. Eu não acho que eu sou de corda. Então a gente vai ver quais são as consequências. Tava vendo. Quais são as consequências que a desobediência traz em nossas vidas. E o que acontece quando a gente não obedece aos líderes, a Deus, né? Então, aqui está escrito, a falta de obediência nos cega. O que eu vejo com isso? A gente, muitas vezes, deixa de reconhecer quando a gente erra. Um bom líder, ele sempre sabe se autocorrigir. Ou quando uma pessoa fala alguma coisa para ele, ele sabe aceitar isso, né? Um líder, ele sabe onde ele está errando, ele sabe, reconhecer onde ele erra. Então a gente tem que saber, quando a gente obedece, a gente sabe onde a gente está errando, porque tem um princípio a gente a seguir ali. Então se a gente está fazendo uma coisa errada, então não estou nos princípios. Então o que eu tenho que arrumar? Então a gente tem que saber se autoavaliar pelos princípios que a gente viu aqui. Se a gente está deixando de fazer algum princípio, tem que olhar para dentro e ver o que a gente precisa mudar para poder ser um líder melhor. Muita gente critica as pessoas. Ah, esse cara está fazendo errado. Esse cara não é assim, não segue, não sei o quê. Mas muitas vezes a gente não faz as coisas certas. Então um bom líder não critica os outros, ele se autocritica, né? Pode ler aí alguém do 11 ao 17, por favor. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu as suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo intensamente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos naquela região, que o mandou para o campo cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e lavagens dos porcos. Caindo em si, ele disse: Quantos empregos de meu pai tem comido de sobra e eu aqui morrendo de fome? Beleza. Tá aí. Então, todo mundo conhece essa passagem, né? Do filho pródigo. E é uma passagem que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Tá falando sobre obediência, né? Tá com sono? Todo mundo tá com sono? Não, tô com Tranquilo? pergunta. Tá. Vamos lá. O preço da desobediência, né? Primeiro, o preço da desobediência. A pessoa ela traz tristeza e vergonha por onde ela passa. Na família dela, pros amigos dela, para as pessoas que gostam dela, ela traz tristeza. Para a pessoa que desobedece. No caso aqui do filho pródigo, deixa eu ler para vocês a passagem. Tá em outra passagem, não precisa ver. Então, a pessoa traz tristeza e vira uma vergonha para as pessoas, né? Quando a gente não obedece o que Deus tem para nós, o que os líderes têm para nós. No caso da nossa célula, quando a pessoa deixa de obedecer o que o pastor pede, o que é passado para ela, ela se torna uma vergonha, digamos assim. Ela se torna... Como é que eu posso chamar uma palavra para isso? Perde a confiança, o pastor perde a confiança na pessoa, entendeu? Então nós não devemos deixar isso acontecer. Tem que fazer sempre o que nos é passado. Tipo, decepção, né? Decepção, e a pessoa acaba perdendo a confiança em você. Ter uma vida totalmente desordenada, é o que a desobediência traz para nós. No caso aqui do filho pródigo, no versículo 3, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante, ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Desordenadamente. Hã? Vivendo desordenadamente. Né? Uhum. Então, a pessoa fica perdida, né? Fica sem saber o que fazer. No caso também... Assim, eu quero que vocês entendam que a passagem do filho pródigo ela tem vários significados, né? Você pode ver ela como uma pessoa que saiu da igreja e que Deus sempre está de braços abertos para receber ela. Rebelde. Por isso que Jesus sempre trabalha com parábolas, né? Ele sempre mostra... uma história que você pode encaixar várias coisas nela. No caso aqui a gente está encaixando a célula como... Você e sua célula como o filho pródigo. E no caso, o pai como se fossem seus líderes. Aqui a gente tem que aprender a ser um bom liderado para depois aprender a ser líder. Então, ter uma vida totalmente desordenada. Se a gente sair da visão que nos é dada, né? A gente vai virar uma bagunça, tudo que a gente vai fazer. Imagine se a Aline e a Stephanie resolvem fazer uma célula com uma outra visão do que a pastora passou. Aí eu e a Priscila abrimos uma outra célula com uma outra visão. O que vai virar da igreja, né? Nas igrejas. Vai virar uma bagunça, uma desordem. Como está dizendo aqui, a desobediência traz uma desordem. Outra coisa. Vamos voltar. Peraí que eu escrevi um negócio legal aqui que eu esqueci de falar. Isso aqui mesmo. Nessa mesma parte. A desordem é gerada por uma falta de uma meta, né? Tipo, quando a gente não tem um objetivo, a gente fica perdido. O caso das células é a mesma coisa. Se a gente não tiver uma meta, qual é a meta que a gente coloca? Muita gente acha que colocar a célula é para encher, crescer, trazer gente nova para a igreja. A pessoa coloca essa como a meta principal da célula. Mas na verdade a meta principal tem que ser você gerar bons discípulos. Pessoas parecidas com Jesus. Porque isso é ganhar o reino, isso é fazer o reino de Deus na terra. Então por isso é que muitas células elas dão errado. Porque a pessoa coloca a meta dela em encher. Aí a pessoa começa aqui, fazer a célula. Dá uns 3, 4 meses, a célula da pessoa não cresceu. O que ela vai fazer? Vou fechar a célula. Vai e fecha. A pessoa desanima, ela fica fria. Então por quê? Porque a gente não coloca a meta certa. Então a gente tem que saber o que a gente quer. E o que os pastores querem para nós, né? Qual é a meta que a gente deve colocar?
Quer falar alguma coisa? Não? Beleza? Então, a próxima coisa que a desobediência gera... a pessoa perde coisas importantes na sua vida. Então, o que é uma coisa importante para quem tem célula? O que é essencial para quem tenha célula? O Espírito de Deus em nós. Também, mas estou falando com pessoas. Comunhão. Discípulos. Comunhão, e eu coloquei aqui a aliança e a confiança dos nossos líderes. No caso, os nossos líderes são os pastores. Então, quando a gente deixa de obedecer, a gente perde a confiança e a aliança que a gente tem com os nossos líderes, né? No caso, tipo, temos a célula e começamos a fazer as coisas de outra maneira. A gente perde a confiança deles. Então, são coisas que são essenciais, né? Aqui está dizendo coisas importantes na vida. Mas aqui eu coloco importantes na célula, né? Outra coisa que está dizendo aqui... Ninguém quer falar nada? Eu quero. Pode falar. Que você falou um negócio bem interessante de objetivo da célula, né? Encher. A gente pode encher, né? A gente pode pegar e convidar 20, 30 pessoas e fazer uma célula tranquilo, oferecer lanche, oferecer o ping-pong, enfim, que isso é uma coisa que vai atrair. Isso eu estou falando para os jovens. Nós, adultos, né, digamos, as mulheres, a gente vai oferecer aqui um café, um bate-papo, né? Mas qual que é a intenção? É a pessoa que vier, por exemplo, na casa da Maria, a mulher que vier toda arrebentada, toda destruída, magoada, né? Enfim, digamos, está com um problema em casa, ela seja restaurada. Pode ser que a Maria convide a primeira semana, vá 15 mulheres, mas com 3, 4 meses tenha só 5 mulheres. Mas dessas 5 mulheres, elas estão curadas, elas estão fortes, elas aceitaram Jesus, a vida dela mudou, dentro de casa é outro. Então, assim, é esse pensamento. Né? A mesma coisa dos juniores. O que é a célula deles? É bagunça? É andar de skate? É. Mas é eles saberem que Deus é em primeiro lugar. Eles chegarem na igreja... Não, é isso. Mas não é só andar de skate, fazer isso. Não, mas eu acabei de falar. Mas é Deus. E qual é o objetivo? De a gente ver ele chegando na igreja, dobrando seus joelhos, orando, como o Tiago falou, fechando seus olhos, erguendo suas mãos, sabe? Buscando o Espírito Santo. Esse é o objetivo. Vai ter pessoas, como aqui tinha, a célula que antes, não lembra? Não tinha lugar. Quando tinha jovens aqui, lembra, Pri? Era ali no canto, era lá. Era cheia. Mas quem que permaneceu? Né? Então, esse é o objetivo. Encher a igreja é fácil. Não é fácil, né? Eu digo assim, é você atrair, né? Mas permanecer é o difícil. E isso é uma coisa importante, a gente ter consciência. O Tiago falou, não desanimar. Pode ser que a gente comece aqui a célula, daqui 3, 4 sábados não venha mais a Pri, que não é da igreja, não quer mais vir para a célula, a Stephanie não é mais da igreja, arrumou outra coisa para fazer, não vai vir mais, e foi ficando, vai ficar 3, 4 pessoas. Esse mas que seja forte, né? Que seja um povo comprometido com Deus. Tudo bem? Quer falar? Pode. Quer falar? Quer falar? Tá. Outra coisa que eu coloquei aqui é uma pessoa que desobedece, ela passa por grandes necessidades. Aqui ó, no versículo 14, tá lá. Ó. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. O que um líder deve fazer quando está passando por problemas? Ou um liderado, né? O que ele deve fazer quando ele está passando por problema? Digamos, você está passando por alguma coisa, o que você deve fazer? Procurar um seu líder. Você tem que saber reconhecer que você precisa de alguém. Então, um bom líder e um bom liderado, ele sabe quebrar o orgulho e dizer onde está o problema, entendeu? Saber desabafar com a pessoa, né? Uma das coisas importantes. Não deixar ela virar uma bola de neve, né? Sim. Eu acho que não, né? Eu sabia que você falou isso. Outra coisa que eu coloquei também foi que, ó, não adianta a gente dizer que obedece, sendo que a gente não obedece de coração. Mas Deus sabe.
Por isso mesmo, porque Deus sabe, e Ele não vai dar uma coisa pra gente se a gente não obedecer de verdade. Ele não vai dar uma coisa grande pra gente, uma célula com bastante pessoas, se a gente não obedece. A gente pode enganar qualquer pessoa, falar, eu faço tudo isso, não sei o quê, mas o auto, como é que diz? A autoanálise da pessoa tem que vir dela mesma. A pessoa tem que saber olhar pra ela mesma e dizer onde está o erro, né? Porque eu posso olhar pra Aline e falar, o erro da Aline tá ali, mas às vezes não é ali o erro dela, é outra coisa, e eu tô enxergando outra coisa. Então, a pessoa sabe onde ela erra, e ela tem que saber... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é outra coisa. Esse foi o melhor comentário da célula. Acho que você tem que aprender a fazer. Normalmente a gente só faz assim, né? Normalmente você tem que aprender a fazer assim, né? Uma autocrítica. É porque às vezes a gente sabe que a gente vai, aquela pessoa é difícil, aquela pessoa, você sabe o quanto foi difícil, todos vocês viram o envolvimento, né, com a Dai, quanto foi difícil, existem pessoas difíceis, que você vai, chega uma hora que você diz, olha, e a decisão é tua, né, a gente vai cuidar, a gente vai atrás, a gente vai uma, vai duas, vai três, vai quatro, o líder, ele cansa de ir atrás. O líder não desiste, porque Deus não desiste da gente. Então a gente não pode desistir nunca daquela pessoa. Eu quero parar, Não, você não vai, porque você tem capacidade, Deus confiou em você, você consegue, você pode. Então sempre, né? E eu falo, não deixar virar uma bola de neve, porque às vezes uma coisinha pequenininha você não fala, vira outra, fala, vira outra. De repente você está lá chorando, eu quero sair da igreja. Mas por quê? Porque disso, mas por que você não veio falar antes? Nunca tive tempo, entendeu? Então, assim, procurar antes, assim como fazer com que os seus liderados venham procurar vocês, confiem em vocês. Porque vocês vão estar liderando e eles têm que confiar em vocês. Não a Pri pega e conta pra Maria, né? Olha, a Maria, eu tenho um problema, tá? Daí ela saiu, a Maria já pega. Mulheres, vocês não sabem o que aconteceu com a Priscila, né? Tipo, já conta, já fala, e confiança é essa, né? Então é saber que é entre você e Deus, né? Deus tá confiando, Deus confiou em você e aquela pessoa está confiando em você, né? Quer falar, Dani? Não? Tá mal? Tá. Achei uma frase legal, né? Achei bonita, ó. Ouçam aí. Obedecer dói, mas não se compara à dor de um sacrifício. Né? Bonito, né? Beleza. Bonito, Thiago. Bonito. Obrigado, João. Obrigado. Outra... É pra você pensar, se você perguntar pra ele, ele não sabe o que você falou. O quê? O que eu falei? Obedecer dói, mas o impossível é acreditar. Nossa. Você viu, né? A gente que reflete é bonito. Então, onde eu queria chegar é que, assim, quem deu a maior demonstração de obediência e de princípios foi Jesus. Então, é o que a gente deve passar, né? Como se fosse aquelas maquininhas, assim, que vão clonando, assim, né? E a gente tem que olhar Jesus, que é o molde perfeito, e ser igual, né? Tentar fazer igual. Então, no caso aqui, que a gente falou da família, Jesus tinha momentos dele com a família dele. Quando ele estava no casamento lá da mulher lá, que ele fez a água virar vinho, Jesus estava com a mãe dele, estava com os irmãos dele lá, estava todo mundo lá, e Jesus estava em família. No ministério, Jesus tinha a dedicação dele. Jesus tinha o envolvimento dele com o ministério. E é uma coisa que eu coloquei aqui, é a paciência que Jesus tinha com os discípulos. Né? Às vezes ele dava umas chegadas nos discípulos, mas ele tinha uma paciência de sentar com aquela multidão. Imagina aquela galera. Jesus podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele sentava lá, explicava para a galera a palavra de Deus. Então ele era um cara paciente. E no caso eu coloquei aqui, discipulado é igual ao ministério de Jesus. Né? O que a gente vai fazer aqui é o ministério de Jesus, é o que Jesus deixou pra gente. Então a gente tem que ter, para seguir com esse projeto, coloquei paciência, tempo, comprometimento, meta e visão. São 5 coisas mais importantes. De novo, falo. Paciência, tempo, comprometimento, meta e visão. São 5 coisas que a gente tem que ter importante para que o nosso ministério, nossa célula, nosso grupo de jovens, nossa igreja cresça. Acho que das mais importantes aqui, meta, paciência e comprometimento. Acho que são as
três mais importantes. Assim. A gente tem que saber onde a gente coloca a nossa meta, saber se envolver com isso e ter a paciência para não deixar desanimar, não se ficar bravo com as pessoas quando te perguntarem alguma coisa, quando ficam falando demais na tua célula, quando você está falando, fica interrompendo. Quando você pergunta para as pessoas o que você falou e elas não sabem, quando o cara está dormindo na tua célula. Fala mais, pai. Então, deixa eu ver só mais alguma coisa legal que eu coloquei aqui. Então tá, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Pra uma célula crescer e dar certo, o que a gente precisa fazer? Meta. Não, uma palavra. Comprometimento. Não, uma palavra. Oração. Orar. Uma palavra que foi tudo que a gente falou aqui. Ser legal. Obediência. Viu? O cara que dormiu sabe falar. Viu? Boa, Pedrinho. Tava dormindo. Obediência. Precisamos obedecer para que dê certo tudo aqui. Então, a gente precisa ver se a gente está obedecendo. Então, que a gente possa olhar pra gente e ver se a gente está obedecendo mesmo, né? De tudo que eu falei aqui, os princípios, se a gente está seguindo isso. Porque se a gente não está seguindo, a gente precisa mudar para que a gente possa ser líder. Então, que a gente possa, hoje, aprender a ser liderado para depois aprender a ser líder. Né? Isso que eu queria falar para vocês. E... alguém tem alguma coisa para falar? Tirando a minha mãe? Brincadeira, pode falar, mãe. Fica à vontade. Você viu que o lábio rápido tá acabando. Isso tá legal. Hã? Foi muito legal. Valeu. Parabéns, Pedrinho. Foi não acabou ainda? Assim, eu vou falar, o Thiago falou que é o começo da nossa célula. Então, assim, o que vai ser a nossa célula? É isso, o que nós estamos fazendo? Treinando os líderes. Né? Treinando cada um. Eu acho que cada um que está aqui vai querer abrir sua célula. Eu acho assim, o Pedro, eu queria tanto fazer assim lá na minha casa, tá, alguma coisa, fazer uma vez na semana, chamar os meninos lá da... Eu gostaria de fazer, então, a Michelle, a Adriana, que é das... Vamos fazer então lá. É um exemplo. Maria, eu quero começar lá na minha casa. Então vamos começar na casa da Maria. Entendeu? Porque eu acho assim, esse ano, como a gente falou, esse ano a gente está treinando. E é isso, os estudos que vai ser dado, vai ser justamente sobre isso. Para a gente aprender o que a gente deve ser para poder ensinar. Né? O princípio da obediência. É bem importante deixar, como o Thiago falou desde o começo, não é só obediência na igreja, é obediência no geral, né? É ser obediente, é você saber, porque não adianta, a gente não é perfeito, não, a gente tem as nossas escorregadas, tem, todo mundo tem, só que a gente tem que tentar ser o mais perto de Deus, de Jesus possível, né? A gente tem uma meta, então o PRI vai ter que ter 50 pessoas na célula, não, como foi falado sábado na célula. Você vai estipular a tua meta. Você vai colocar o que eu acho que o que eu consigo, né? O que eu posso fazer. Eu vou abrir minha casa. Gente, abrir casa para fazer célula é bênção. Vocês não têm ideia o quanto é bênção abrir a tua casa. A palavra de Deus diz mesmo. Quando você abre a tua casa. E isso é muito bênção, abrir a porta da tua casa, você acolher, você pegar pessoas que estão destruídas, você lançar uma palavra breve, um louvor, e assim, uma descontração, fazer um quebra-gelo. Abril, lembra que quando você tinha os do juniores, você sempre fazia, né? Quebra-gelo, faz um quebra-gelo, faz uma brincadeira ali e tal, entendeu? É isso que é a célula. É uma coisa rápida, ela vai acabar, é 1 hora. Porque a gente está fazendo no sábado, porque os jovens vão permanecer no sábado. Mas as mulheres não precisa fazer no sábado, faz uma quarta-feira, né? Faz uma terça, qual cada um fica melhor. Né? Então, assim, a gente tem que focar que o nosso objetivo para 2016 é crescer espiritualmente. Eu acho que Deus já mostrou quem Ele pode confiar. Acho que Deus já escancarou, assim, quem são aqueles que Ele consegue, que nós podemos. E eu e o Cassiano, sozinhos... Até eu vou ler esse versículo na reunião de obreiros, em Êxodo 18, diz, onde já chegou para Moisés e falou, você não pode fazer tudo sozinho, você tem que dividir as funções, você tem que separar as coisas, as pessoas precisam te ajudar, senão você vai se sobrecarregar. E assim somos nós.
né? Se eu não colocar ali no papel, às vezes estou no culto, eu pego um papel e fico anotando o que vai ter que fazer, o que vai ter que falar, né? E se a gente esquecer alguma coisa, vem em cima, pô, você não fez tal coisa, você esqueceu tal coisa, né? Então a gente tem que dividir, e a célula vai ser justamente para isso. A Pri vai cuidar dessa mulherada, o Cassiano vai cuidar aqui, mais ou menos um exemplo, né? Mas vai ser isso a célula, né? Tiago, tem mais alguma coisa para falar de célula? Não, célula não. Eu queria só terminar com uma coisa que a gente viu na célula do Vinícius, né? De se alguém tiver alguma coisa para pedir para oração, pra gente orar. Cada um pedir por uma coisa, a gente ora. Aí você ora. Você quer que eu olhe, né? Sim. Ele Mas fica é me olhando, oração- é que ele fica falando, ele fica me olhando. Mas é Então, oração rápida. aí eu falo, né? Então não precisa pedir também. Só orar pela coisa, objetivo. Eu quero pedir para que Deus nos dê ousadia de buscar pessoas. Eu quero pedir pelo meu colega. Meu colega, ele fala que não acredita em Deus nem em Jesus, não acredita na palavra, mas eu já falei pra ele que Deus existe e que Jesus também. Qual que é o nome dele? Pedro Martins. Pedro também. Você vai ganhar ele. Hã? Você vai ganhar ele. Sabe quem que era? Saulo? Carregar a cabeça aqui. Saulo Tarso. Era Paulo. Virou Paulo. Sabe quem que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Ele matava. Sabe quem que ele foi? O cara da Bíblia. Então, esses que perseguem, esses que não querem. Onde você vai? Peraí, deixa eu só falar um Eu negócio. vou lá pra mim. Mas calma aí, ó. Eu quero só fazer na ordem assim, daí você pede oração por alguma coisa. Pede oração. Abençoar todo mundo que vem. Tá. Pede. Aninha, beijo a Aninha. Todos que não vieram sejam abençoados também, igual a gente tá sendo agora. Vai gravando aí, mano. Ora. E pelas nações. Quem? Das nações. Não só França, tudo isso aí. Tem que terminar. Para que eu fique boa para amanhã. Aí eu vou pedir pela minha avó e minha prima. Se a Bela ficar boa, quem que vai pregar amanhã? Pastor. Não. Não. A gente precisa levantar a pregadora. Então, eu quero pedir por uma amiga minha do passado, assim, ó, mais de 20 anos que a gente não se via. E agora a gente se reencontrou pelo Face. E ela é descendente da Ucrânia, né? Os pais dela eram ucranianos mesmo. E ela nasceu no Brasil, mas ela é descendente. Na época que eu conheci ela, não mexia com isso, mas agora eu descobri que ela frequenta o centro espírita. Daí nós conversamos no WhatsApp, daí eu falei da igreja, né, dela, disse assim, não acredito, você virou crente? Eu falei, não, me converti, eu não virei crente, me converti. Diz o Cassiano, o Thiago, eu sou cristão. Me converti. E aí, assim, ela tava toda a vapor falando. De repente ela parou. Aí depois eu vi que ela, eu vi as fotos dela, até se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que às vezes ela curta alguma coisa, aparecem as fotos dela, cheio daqueles colares, assim, sabe? E eu peço, até reforço pra gente fazer continuamente, né? Oração por ela, assim, é uma pessoa... Qual é o nome dela? Então, o nome dela é Holanda. Ela não gosta do nome dela. Não era Polônia? Holanda, esse nome. Era da Ucrânia, né? A Ucrânia. E ela pôs apelido, ela tinha na época uma lojinha, uma boutiquezinha que eu até trabalhei com ela há muito tempo, né, nessa loja. Nikita, tanto que no meu Face, no Face dela tá como Nikita. Agora Que pela era Polônia, Holanda. Holanda, que é o nome dela. Enfim. Pela nossa sala, se quiser. Pela mãe da Carol, que trabalha comigo. Não lembro o nome dela. No hospital, né? Meu pela célula também. Projeto. Decorou todo mundo? Você quer que eu olhe rápido? Oração rápida. Tem 2 minutos pra orar. 2 minutos. Amém? Então vamos fechar os olhos. Esse ousadia, Deus vai nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento.
Agradecer a Ti, Senhor Deus, por essa célula, Senhor Deus, por cada um que aqui está, Pai, que eu creio, Pai, que são as pessoas comprometidas contigo, Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar, Senhor, cada pedido na Tua presença, Senhor Deus, para que Deus nos dê ousadia, Senhor. Deus nos capacite, Senhor Deus, para ganhar a alma, Senhor, para alcançar, Senhor, as pessoas. Senhor, nós precisamos de estratégias, Pai. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos ajuda. Abençoa, Senhor, aqueles que não estão aqui nessa tarde, Pai, que não vieram para a célula, mas assim como foi falado que nós estamos sendo abençoados, Pai, eu creio, Pai, que a Tua bênção está sendo derramada sobre a vida de cada um, Senhor, também, Pai. Em nome de Jesus, que na próxima célula, Pai, eles venham, Pai, eles venham se comprometer, Pai, em estar, Senhor Deus, nesse trabalho, engajado, Senhor, nesse trabalho. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse projeto, abençoa, Senhor, a nossa nação, Pai, abençoa, Senhor, os quatro cantos, Senhor Deus, desse mundo, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, as Suas mãos, Senhor, tanto sangue derramado, Senhor, sangue, Senhor, de inocentes, Pai, mas nós pedimos, Senhor Deus, que a Tua graça, Pai, venha, Senhor, sobre esta nação, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do Pedro, Pai. O Pedro tem falado com o seu amigo, Pedro, e ele não tem ouvido, porque ele não crê em Ti, Pai. Mas eu creio, Pai, que a semente está sendo lançada no coração dele. Eu creio, Senhor Deus, que esse coração vai ser um coração fértil, um coração, Senhor, onde a semente vai entrar e vai produzir, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor use ele com ousadia, Pai. Use a vida do Pedro, Pai, com audácia, Senhor, que ele seja audacioso, Pai, indo, falando da Tua palavra, não tendo medo, Senhor, da palavra, Senhor, essa palavra de sabedoria a ele, Pai. Toda vez que ele for falar para esse menino, Pai, da Tua palavra, do Teu amor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Daiane, a vida, Senhor, da avó da Pri, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, Tu conheces esse coração, Tu sabes, Senhor Deus, a necessidade, Pai, dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, a Dai que ganhou neném, Pai. Em nome de Jesus, cuida dela, cuida do filho dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que essa criança venha, Senhor, para trazer uma mudança na vida da Daiane, Pai, que ela mude, Senhor Deus, que ela veja, Senhor Deus, através dessa criança, Pai, a Tua glória, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a vida da Holanda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Pai, que o inimigo cega, que o inimigo coloca, Senhor Deus, incertezas, Pai, que ele coloca, Senhor Deus, palavras, Senhor Deus, de injúria, de injustiça, Pai, na boca, Senhor, das pessoas, mas em nome de Jesus, Pai, que a Maria seja um canal, Pai, que ela seja usada, Senhor Deus, que através, Senhor, da vida da Maria, ela veja, Senhor, o quão grande é, Senhor, a Tua presença, o quão grande é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, transforma a vida dela, Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida da mãe da Carol, Pai, ela está enferma, Pai, mas eu creio, Pai, num Deus do impossível, um Deus que cura, Senhor, um Deus que já levou naquela cruz toda a enfermidade, Pai, levou todas as nossas feridas, Senhor, todos os nossos pecados, e a Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, Pai, e eu peço em nome de Jesus, sara, Senhor, a vida dela, restaura, Senhor, vai, Senhor, de encontro a essa vida, Pai, curando, restaurando, Pai, transformando, Senhor, esse pranto, Senhor Deus, de doença, Pai, em alegria, Senhor, em saúde, em nome de Jesus, tranquiliza o coração dessa família, Pai, em nome de Jesus, Pai, colocamos a vida da célula, Pai, na Tua presença, Deus, esse projeto, Pai, que nasceu no Teu coração, Pai, abençoa cada um, Pai, capacita, Senhor Deus, que essa palavra nessa tarde, Pai, de obediência, Pai, venha de encontro aos nossos corações, Pai, que possamos mudar, Senhor, a nossa forma de pensar, Senhor Deus, muitas vezes olhamos, Senhor Deus, para igrejas do lado e queremos, Senhor Deus, ser igual, ser as pessoas também, ser a nossa igreja cheia, Pai, mas o que nós precisamos, Pai, não é uma igreja, Senhor, inchada, mas é uma igreja cheia da Tua presença, Pai, cheia da Tua glória, Pai, portanto nós pedimos nessa tarde, nos ajuda, Pai, ajuda cada um de nós, nos capacita, Senhor, restaura, Senhor, a minha saúde, Pai, em nome de Jesus, Pai, que amanhã eu esteja preparada, Senhor, para a Tua obra, Senhor, que eu quero estar, Senhor Deus, à frente, Pai, como o Senhor tem me chamado, Deus, em nome de Jesus, eu não aceito, Pai, nenhuma infecção, nenhuma febre, Senhor, nada vai me impedir, Senhor, de falar, de levar, Senhor, o Teu evangelho, Pai, para o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, que eu seja usada, Senhor, como o Senhor tem me usado, que eu me coloco na Tua presença, Senhor, e peço, usa mais uma vez, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida do Tiago nessa tarde, Pai, que trouxe essa palavra, Senhor, que encheu os nossos corações, Pai, eu creio, Pai, que não vai sair,
Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor, nós não vamos voltar vazios, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa ele, capacita ele cada dia mais, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. E nós profetizamos nesse lugar, Pai. Líderes, Senhor, abençoados. Líderes, Senhor, capacitados, Pai. Assim como jovens, como mulheres, homens, Senhor, juniores, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.